outras coisas, né? Distrai com crianças, distrai com televisão, com rádio, com o joguinho de videogame que está na mão. Enfim, uma série das coisas. Dá fome, ele levanta, vai na cozinha, deixa lá o professor falando sozinho, é assim que funciona. Mas, enfim, as aulas são gravadas e nessas gravações você tem, na sua grande parte, acesso através da sala virtual e tirar suas dúvidas depois. Você pode tirar aqui na sala virtual mesmo, ou por e-mail, ou por WhatsApp, enfim. Eu peguei da semana passada para cá, como eu tinha falado para vocês, eu bolei uma outra forma de passar esse conteúdo e procurei ver onde está a parte mais dificultosa em ultrassonografia para essa turma. Hoje pela manhã eu encontrei um material, só que o material estava em uma outra língua, eu comecei a traduzir e logo no período da tarde eu já tive clínica de radiologia, então não deu tempo de eu preparar todo o material e de certa forma até que foi bom, tá? Então eu vou passar para vocês esse novo conceito, essa nova forma que nós vamos começar a trabalhar, para vocês assimilarem um pouquinho mais daquilo que nós vamos fazer no dia a dia. Eu passei as atividades para vocês, as atividades estão na sala virtual e eu creio que vocês já tenham feito, né? É necessário. Essa semana eu vou estar colocando as questões referentes à avaliação para vocês. As avaliações online iniciam agora dia 5 do próximo mês, e essa avaliação, se não me engano, vai ser uma semana para os alunos realizarem. Tudo online, certo? Vou lançar lá 15 questões, que já é do conhecimento do material que está na sala virtual de vocês. Tranquilo? Dúvidas até aí? Não. Não? Tudo bom, Giovana? Não. Tudo bem por aí? Oi, tudo certo. Que bom, tá? Então, o que eu identifiquei nas últimas aulas referente a essa turma? Eu identifiquei que vocês têm muita dificuldade, principalmente em anatomia. Eu comecei a passar ombro, e ombro não é uma coisa muito fácil, né? Nem mesmo no raio-x convencional, menos ainda no ultrassonografia. Eu acho que foi um conteúdo muito grande para vocês digerirem nesse momento, então nós vamos voltar e eu vou tentar mostrar para vocês como que funciona esse processo de captura da imagem, utilizando mais exemplos literários, lógico, né? Anatômicos também, mas que tenha mais facilidade visual para vocês, certo? Como eu disse para vocês, o material não está todo pronto, eu estou preparando ele, existem observações a serem feitas, mas essa aula que eu vou passar hoje para vocês, essa introdução, essa nova introdução que eu vou passar para vocês, vai deixar bem claro para vocês poderem interpretar depois, dentro da imagem de ultrassonográfica, quais são as estruturas, porque é esse o interesse que nós temos, de passar, por exemplo, o exame e você conseguir identificar na imagem de ultrassonografia as estruturas que você está visualizando. Tranquilo? Antes de nós começarmos, eu queria deixar claro para vocês que vocês precisam estudar mais anatomia, seja ela geral, seja ela radiológica. Eu passei aquele link com o Atlas de anatomia para vocês. Eu acho que a Alda não deve estar no grupo de vocês. Depois, por favor, alguém envie um zap para ela com aquele material, com aquele link do Atlas de anatomia, que também Por favor. para vocês poderem acessar, relembrar e ver alguns pontos anatômicos e estudar todo dia. Anatomia é complicado e no ultrassonografia é mais complicado ainda, tá? Qual é a primeira coisa, então, que nós vamos fazer agora? Nós vamos identificar como eu consigo visualizar determinados cortes dentro da imagem em ultrassonografia. Não se preocupem com a anatomia no momento, com o tipo de transdutor, nada disso. Eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês simplesmente identifiquem o plano de corte conforme a posição do transdutor. Pronto. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar, passo a passo, a estudar isso, já que nós temos tempo de sobra nesse sentido, devido à quantidade de horas-aulas que vocês têm dessa disciplina. Tudo bem, pessoas? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos voltar, vamos dar uma repassada nisso aí. Diga, Alda.
Não, tudo tranquilo. Tranquilo? Aham. Então vamos lá. Nós vamos começar falando sobre o posicionamento e falando sobre o posicionamento do transdutor para visualizar determinadas estruturas dentro da região corporal, tá? Vocês lembram que nós dividimos o abdômen em 4 grandes quadrantes quando nós estudávamos raio-x convencional? Então, eu tenho o quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior esquerdo, o quadrante inferior direito. É mais ou menos isso que nós vamos ver hoje, tá? Então, vamos lá. Olha só. Nessa primeira imagem, vocês estão vendo aí? Está aparecendo para vocês? Está. Tá? Então, eu tenho lá uma varredura longitudinal, abdominal, superior do centro. Centro do quê? Centro do abdômen. Então, eu tenho a posição do meu eletrodo, do meu transdutor, melhor dizendo, bem na região central do abdômen dessa modelo. Então, eu tenho aqui a digital umbilical e mais ou menos uns 5 centímetros acima dessa digital umbilical, eu tenho o meu transdutor. Tá? Esse transdutor, ele é que tipo de transdutor? É um transdutor convexo, né? Então, eu vejo pela angulação dele que ele é um transdutor convexo. Então, o transdutor convexo, geralmente ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para eu ver grandes áreas, geralmente região abdominal, parte lateral direito e lateral esquerdo. Tá? Posso usar ele também para algumas regiões musculares do pescoço. Outros tipos de transdutores são mais específicos. Por exemplo, o transdutor cardíaco. Eu vou usar um transdutor mais linear, ele vai me mostrar uma região mais restrita, mas com mais profundidade e nitidez. Eu tenho o transdutor transcavitário, né, intercavitário, que eu posso colocar via retal, via vagina e outros tipos de cavidades, e assim por diante. Então, esse transdutor é um transdutor em leque. Ele vai dar uma abertura bem abrangente da região de interesse. Pessoas, então imaginem aqui, ó, que eu tenho uma linha dividindo esse abdômen em 4 partes e eu estou com o meu transdutor bem no centro dessa parte. Quando o transdutor está aqui nessa região, eu digo que ele é o quê? Superior à minha região abdominal. Se eu tenho a parte superior, eu também vou ter a parte inferior, certo? Então, vamos supor que você esteja grávida ou no início da sua gravidez e você vai fazer uma ultrassonografia porque você quer ver qual a situação geral do embrião ou do feto. A região que o transdutor vai ser colocado vai ser na região inferior. Por quê? Porque na superior eu vou pegar o quê? Eu vou pegar estômago, vou pegar algumas partes do intestino delgado, algumas glândulas e assim por diante. Então, essa varredura, ela é longitudinal, porque o meu transdutor está na longitudinal, na região abdominal, e é superior. Por quê? Porque a parte inferior está aqui, ó, e a superior está aqui. Certo? Deu para entender? Bom, Sim. tendo isso, o transdutor que eu tenho na longitudinal, ele vai abranger as regiões do centro. Então, eu tenho aqui a artéria abdominal, eu tenho aqui outras estruturas, parte intestinal, parte do estômago, e olha aqui o posicionamento desse transdutor, ele está no centro. Então, ele vai me dar uma varredura bem aberta dessa região abdominal que eu quero. Qual é o corte que eu estou vendo nessa imagem? É sagital, é coronal ou é axial? Sagital? Sagital. Por quê? O meu transdutor está na longitudinal em relação ao meu plano mediano. Então, a imagem que eu vou ter é uma imagem em sagital, certo? Eu observando isso, quando eu estiver comparando essa imagem anatômica com a imagem que eu estiver do meu ultrassom na tela do meu computador, eu vou conseguir identificar qual é o corte e qual a estrutura que aquele corte está me visualizando. Deu para entender, pessoas? Sim ou não? Sim. Sim. Ficou mais fácil assim? Sim. Então, olha só. Ficou. O transdutor está na longitudinal, o meu corte vai ser
sagital. Se ele está na parte superior central do meu abdômen, aquela parte uterina que eu tenho aqui, bexiga urinária, está fora desse campo de visão, porque a minha abrangência é de, em média, 15 a 20 centímetros, dependendo da qualidade do meu transdutor. Então, eu tenho aqui, ó, vou pegar a região de interesse, tá? Agora sim, varredura longitudinal, abdominal, inferior, central. Estou no meu eixo sagital. O meu transdutor, que estava antes na parte superior à minha digital umbilical, agora está na parte inferior. Então, ela é uma imagem inferior. O que eu vou visualizar nessa região inferior? Aí sim eu vou conseguir visualizar o fundo do útero, colo do útero, a região onde eu tenho a bexiga urinária, né, alguns ductos, vasos e veias, se possível for, e assim por diante. É por isso que quando a mulher vai fazer, por exemplo, ultrassom da região reprodutora, o médico tem que orientar, olha, com a bexiga cheia ou com a bexiga vazia. Se a bexiga não estiver cheia o suficiente, ela vai ter que aguardar lá, vai ter que tomar água em maior quantidade, vai esperar mais uma meia hora para poder realizar esse exame com a bexiga cheia. Porque o líquido é favorável à minha imagem de diagnóstico dentro da ultrassonografia. Outra coisa, a ultrassonografia, ele é um exame complementar, tá? Eu não posso simplesmente fazer uma ultrassonografia e chegar num diagnóstico. Não, eu preciso de outros métodos diagnósticos e vou usar o ultrassom como referência a ele. Então, o médico chegou lá, não fiz nenhum outro exame de sangue para saber qual é a minha produção de tireoide. Aí o médico chega lá, passa lá o transdutor, fala, não, você tem problema de tireoide. Não, não é assim que funciona. Ele vai comparar. Olha, sua produção hormonal está baixa, você está tendo determinados sintomas, o ultrassom mostrou isso, o ultrassom mostrou aquilo, e aí esse conjunto de informações é o que vai nos dar princípio a ter um diagnóstico fechado no final, certo? Então, eu sempre falo para vocês, vou continuar repetindo, sempre tem uma opinião de um ou dois profissionais. Se os dois profissionais que você tiver opinião divergente, você vai ter que recorrer a um terceiro, tá? Vai ter que recorrer a um terceiro. Vamos supor que você fez um exame de tireoide e ele falou, olha, sua tireoide é pequena. Aí você foi num outro, ver a opinião de uma outra pessoa e apareceu lá, não, a sua tireoide está dentro do padrão. Busque uma terceira informação. Olha, vou fazer um exame de tireoide, sem falar para o médico que você já tem esses resultados. E aí sim você vai ter um diagnóstico fechado. Por quê? Porque ao que o último falar para você é o que é mais plausível com a verdade. Tá? Tá confirmando uma das duas hipóteses que você já tinha anteriormente. Olha a diferença do meu campo de visão. Então, eu tenho na parte inferior do abdômen, eu já vou conseguir ver a bexiga urinária, vou conseguir ver o fundo do útero, colo, né? Vou pegar uma partinha ali, uma parte do órgão reprodutor da região da vulva, vou pegar intestino grosso, uma parte dele, uma porção dele, porque o meu ultrassom não tem capacidade de atravessar essa estrutura como o raio-x faz, a não ser que eu tivesse uma sonda retal aqui, certo? Então, essa marcação que nós temos aqui, ó, um corte dividindo entre superior e inferior e lateral, que é aqueles 4 campos que nós vimos lá no raio-x convencional, aqueles 4 quadrantes, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito, eles vão nos servir como ponto de referência. Por quê? Porque fica mais fácil de estudar as estruturas que estão em cada quadrante enquanto eu faço o exame de ultrassonografia. Evidentemente que eu tenho que, para usar o exame de ultrassonografia, saber o que eu estou procurando. Eu vou fazer exame específico da região reprodutora. Eu vou fazer exame específico da bexiga urinária. Eu vou fazer exame específico da próstata,
do reto, então eu tenho que saber aquilo que eu estou procurando, e esse diagnóstico, evidentemente, já veio através de um clínico geral, devido à anamnese que foi feita em você antes de chegar no exame de ultrassom, porque o ultrassom é simplesmente um complemento daquilo que se procura investigar. Tranquilo? Dúvidas, Alda? Alda está aí ainda? Estou. Tranquilo. Até então. Então, essa é a metodologia que nós vamos utilizar para reiniciar, de certa forma, assim, entre aspas, esse processo de ultrassonografia que nós estávamos comentando anteriormente, certo? Eu espero que assim fique mais fácil a compreensão de vocês, em vez de eu já ir direto para a imagem. Depois que nós passarmos por essa parte de você analisar quais são as estruturas, aí sim nós vamos entrar com a imagem de ultrassonografia, e nessa imagem de ultrassonografia você vai poder comparar essa parte anatômica com a imagem obtida pelo nosso aparelho ultrassom, pelo nosso transdutor. É assimilação, tá? É bem mais fácil de você estudar, mesmo porque nessa primeira avaliação nós não vamos ter imagem alguma de ultrassom na avaliação. Contudo, na avaliação 2, nós vamos ter que ter uma ou duas imagens de ultrassonografia para vocês analisarem e chegarem a uma resposta final, certo? Ou usar a imagem como auxílio, ou assim por diante, mas antes disso nós vamos fazer algumas atividades referentes a isso. Bom, aí nós colocamos aqui um modelo masculino. Então, varredura longitudinal, abdominal, superior, lado direito. Nós não tínhamos 4 quadrantes? Evidentemente que se eu estou falando da parte superior do lado direito, eu também vou falar da parte superior do lado esquerdo. Inferior do lado direito e inferior do lado esquerdo, dependendo da estrutura que eu quero visualizar. Tá? Então, o que eu tenho aqui na parte superior do lado direito? Quais são as estruturas que eu consigo visualizar ali? Eu vou falar para vocês porque eu não vou cobrar disso agora. Fala, Giovana. Até parece o fígado, né? Vai aparecer uma parte do fígado. Qual parte, Giovana? A cabeça ou a cauda? A cauda. Cauda do fígado. Junto com a cauda do fígado eu tenho bílis. E eu vou ter também, ali na mesma região, um rim. Aí eu vou ter flexura, colo, ascendente ou descendente? Colo ascendente. E uma parte do colo transverso. Então, olha só nesse quadrante aqui, a Giovana já deu ali uma dica. Ó, eu vou ter uma parte do fígado, eu vou ter um rim, eu vou ter uma flexura, eu vou ter um colo ascendente, né? E eu vou ter uma parte do colo transverso. Aí eu vou ter outra parte do colo transverso lá do lado esquerdo e as demais estruturas. Então fica muito mais fácil nós visualizarmos aquilo que nós precisamos através dos quadrantes. Lembra que eu comentei com vocês que existe diferenciação entre abdômen total, abdômen agudo, abdômen inferior? É justamente isso. Só que aqui nós dividimos em quadrantes para facilitar o estudo anatômico daquilo que você quer visualizar. Tranquilo? Olha lá. Então, o que a Giovana falou, pega um pedaço do fígado, pega um pedaço do rim, o intestino também está aqui, e a bílis também está aqui, porque ela está muito próxima do fígado. Olha onde está o meu transdutor. Quadrante superior direito. Então, quando eu sei o que eu tenho naquela determinada região, é aquilo que eu vou buscar. Como eu conheço a anatomia geral de uma pessoa saudável, tudo aquilo que for atípico à anatomia geral é patológico, tá? Ou é uma anomalia, tá? Então, pode acontecer da pessoa ter um lóbulo do renal a mais, pode ser que a pessoa tenha um lóbulo do fígado a mais, ou um fígado menor, um fígado sem cauda, pode ser uma série de outras coisas referentes a isso, uma anomalia, né? Não interfere no dia a dia da pessoa, mas é típico do biotipo dela, né? Não está dentro dos padrões normais. Deu para entender? Então, não é uma monstruosidade, mas é uma coisa única dela. Pessoas que têm 3 baços, né? Que têm 3 rins, isso acontece, tá? Isso acontece.
Então, o transdutor está aqui, ele está novamente um transdutor convexo aqui, e ele vai abranger a maior parte da região possível naquele quadrante. O corte continua sendo um corte sagital. Então, eu tive corte sagital na imagem anterior, ó. Tive corte sagital nas duas imagens anteriores, e nós continuamos aqui com o corte sagital. Por quê? Agora eu vou ver o lado esquerdo. Quadrante superior esquerdo, o que eu tenho naquela região? Ali eu vou ter um pouco do baço, naquela região eu vou ter uma flexura, eu vou ter parte do colo transverso e parte do colo descendente, eu vou ter ali um rim, eu vou ter a outra porção do fígado, que vai dividir espaço ali um pouquinho com o estômago, e o meu transdutor continua no sentido longitudinal. Ou seja, se o sentido é longitudinal, a imagem que eu vou visualizar é uma imagem sagital. E está lá, ó, um pouquinho do estômago, um pouquinho do fígado, um pouquinho do baço e assim vai. O posicionamento do transdutor sempre vai estar, em média, num ângulo de 15 graus para trabalhar com a imagem. E quanto menos gases a pessoa tiver dentro dessa região de interesse, mais visível vai ser a minha imagem. Pessoal, deu para entender? Tá difícil aí, Gabriel? Tá tranquilo. É bastante coisa, mas tá tranquilo. Agora do que aquela ombro na última aula? É. Tá indo. Beleza. Então, olha só, pessoas, vou continuar. Continuo fazendo agora o abdômen superior transversal. Olha o posicionamento do meu transdutor. Eu mudei o posicionamento do meu transdutor. Continuo na região medial e estou lá no centro dos quadrantes. Digital, umbilical, o umbigo está aqui, ó. Certo? Então, se está acima, é superior. Se está abaixo, é inferior. 2 quadrantes superiores, 2 quadrantes inferiores aí. Como eu alterei o posicionamento do meu transdutor, automaticamente eu alterei o meu plano de corte. Então, essa imagem que eu estou vendo aqui, que imagem que é? Sagital, coronal ou axial? Axial. Axial. O posicionamento do meu transdutor está aqui, está acima da minha digital umbilical, então é superior. Consigo aqui, nesse desenho, evidentemente, ver um corpo vertebral e todas as demais estruturas aqui. Agora o fígado já aparece mais a cauda do fígado aqui, consigo ver uma porção dele, aparecimento de um rim, de outro rim, de um baço. Aqui são os grandes vasos que estão descendo pela musculatura do abdômen, né? Pelo músculo diafragmático, e na parte posterior um corpo vertebral que já está deixando de ser torácico e passa a ser lombar, tá? O ultrassom tem uma limitação, então ele só vai penetrar na região de interesse em média de 15, 18, 20 centímetros, dependendo muito do meu equipamento. Então eu tenho aqui uma penetração de 15 centímetros, via de regra, então ele me limita, por exemplo, se eu quisesse visualizar um rim nessa posição em decúbito dorsal, eu não conseguiria visualizar. Por quê? Porque o rim está mais posterior. Então, eu teria que estar com o meu paciente ou sentado ou em decúbito dorsal. Para quê? Para que eu tenha acesso melhor à minha estrutura de interesse. Certo? Vocês viram que aqui nós temos essa numeração, né? Essa numeração, depois existe um gabarito. Nesse gabarito vem o nome das estruturas que estão sendo visualizadas na imagem de ultrassom. Eu estou ainda organizando esse gabarito, porque, evidentemente, não vai dar para nós vermos todas as estruturas. Nós vamos ver as principais. Vou passar para vocês no material com essas estruturas delineadas e marcadas, e é através disso que você vai estudar a imagem de ultrassonografia. Agora fiz a varredura também no transversal, abdômen inferior, está centralizado. Se eu tenho essa mesma visão do abdômen superior, continuo tendo a imagem em axial, porque é essa minha região de interesse. A imagem está tão lá embaixo que a estrutura que eu tenho interesse já está onde? Entre o meu quadril. Então, tem um quadril lateral esquerdo, quadril lateral direito, aqui está a cabeça do fêmur,
Aqui outra cabeça do fêmur, evidentemente que isso é uma representação, né? Aqui eu vou ter toda a região onde eu vou ter a cavidade de estrutura reprodutora, e aqui os grandes vasos, ó, tá? Vértebras e grandes vasos vão estar nessa região aqui, tá? Penetração novamente, ó. Nesse ultrassom aqui, se ela tivesse grávida, eu conseguiria observar, dependendo do estado da semana de gestação, qual seria o tamanho e o desenvolvimento desse bebê, tá? Desse feto, desse embrião, e assim por diante. Se fosse nas primeiras semanas, primeira, segunda semana no máximo, aí eu teria que fazer um transvaginal para poder observar com maior proximidade o bebê, o embrião, o feto lá dentro, tá? Fora isso, com o de superfície eu não conseguiria visualizar porque eu não tenho penetração suficiente e o meu alvo seria muito pequeno, então ele não vai aparecer. Se for abaixo de 3, 4 milímetros, não aparece. Bom, varredura transversal, abdominal, superior, lado direito. Voltei novamente lá para o abdômen, lado direito, para o quadrante superior direito. O transdutor continua na transversal e eu visualizo a região que eu tenho na parte do quadrante superior direito, tá? Então, eu vou ver ali a maior porção do fígado, vou ver um pouco do rim, vou ver os vasos que estão atravessando o abdômen e assim por diante. Olha aqui a posição do meu transdutor. Vou para o lado esquerdo, da mesma forma que o direito, ele vai me fazer a varredura da região direita. Tem o rim, tem o baço, tem o estômago, tem a parte caudal aqui da bilis, os grandes vasos, a artéria abdominal e assim por diante, tá? Então, cada região de interesse que eu tenho que fazer uma visualização diferenciada. Quando nós falamos geralmente de quadrantes, que nós dividimos, né? Superior direito, inferior direito, superior esquerdo, inferior direito. Nós temos que lembrar que o seu corpo ele é tridimensional. As estruturas que eu não conseguir ter penetração com o meu paciente no antero posterior, eu vou ter que usar o látero lateral ou o póstero anterior. Finalidade, eu tenho que levar o meu transdutor o mais próximo possível da minha região de pesquisa, da minha região de interesse, da onde eu estou querendo visualizar determinada estrutura. Tenho que levar esse transdutor, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez minha mãe ficou ruim e levaram ela para um hospital, cidade de Guarulhos, eu acho, se não me engano. E lá foram fazer um ultrassom. Aí veio o médico fazer o ultrassom, né? Fez o ultrassom porque disse que estava com problema renal. O diagnóstico do médico foi o primeiro. Ah, não, isso aí é rim. Vamos fazer um ultrassom de rim. Aí fez um ultrassom de rim. E aí saiu de nossa, o seu rim é uma pedreira. Tá cheio de cálculo o seu rim. Os 2 rins estão completamente comprometidos. Aí eu falei, poxa, mas rim, os 2 rins assim, muito estranho. Muito estranho. Beleza. Começaram a fazer o tratamento para rim, para tratar os 2 rins dela. E a dor não sumia, gente. A dor não sumia, nem com medicação, a dor não sumia, não desaparecia a dor. E aí, o médico estava lá, eu cheguei lá, eu tinha uma radiografia, bem no pé do leito, assim, eu peguei a radiografia, olhei e falei, mas não tem nada nesse rim aqui. Tem nada, nenhum dos rins tem alguma coisa. Porque cálculo renal acima de 5 milímetros, de 4 milímetros, ele aparece não só no ultrassom, mas até aparece no raio-x convencional também, sem contraste, sem nada. Você faz o raio-x lá, mete o X na pessoa, aparece os cálculos renais. Né? Assim como você vê o músculo pessoas, você também consegue ver cálculo renal ali. Né? Eu questionei o médico, falei, mas você está fazendo tratamento para rim, mas não é rim o problema dela, não. O médico, então vamos fazer uma tomografia. Fez tomografia, não era rim, coisa nenhuma. Sabe qual era o problema dela? Uma fratura por estresse na coluna lombar. Nada a ver uma coisa com outra, dor completamente diferente, usando um tratamento que não tinha nada a ver, porque um camarada chegou lá, passou um ultrassom muito mal feito, né? Porque para você ver cálculo renal no ultrassom tem que ser cálculo grande, e falou que os rins dela estavam cheios de cálculos renais. Olha só, isso porque é médico que faz.
fosse um técnico, uma enfermeira, ou seja lá quem for, até teria, assim, entre aspas, uma desculpa, porque não existe desculpa para esse tipo de erro. E aí sim começaram a fazer um tratamento para a coluna vertebral, mas daí eu já estava emputecido, já fui lá, já pedi a transferência dela para outro hospital e assim por diante. Então, esse tipo de coisa acontece, né? Vocês têm que estar atento ao que está acontecendo e aquilo que falam para vocês. Tanto que teve uma briga lá, porque eu queria o prontuário, eles não queriam me liberar o prontuário, porque isso é erro médico. A minha pessoa fica uma semana tomando medicação para cálculo renal, para rim, sendo que é fratura de lombar. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Quem pegou a imagem deveria olhar certinho e poder identificar isso aí. Ou seja, um hospital de merda, literalmente. Tá gravando, não sei se eu posso falar merda, mas já falei, tá? Então, vamos lá. Não consegui visualizar aquela minha área de interesse. O que eu faço? Varredura do flanco longitudinal, coloco a pessoa em decúbito lateral direito ou decúbito lateral esquerdo e vou na minha região de interesse. Aquilo que eu não consegui ver no anteroposterior, no meu perfil, é bem possível que apareça, inclusive, numa outra incidência, numa outra posição, revelando outras estruturas. Ó a penetração. Mesma penetração, coluna lombar vai estar atravessando o paciente, vou ter um leve declive aqui, e aí eu consigo visualizar mais palpavelmente aquilo que eu preciso ver, né? Se for na parte renal, o paciente vai estar o quê? Em decúbito ventral. Por quê? Porque os rins são mais salientes para a parte posterior. E o transdutor tem uma penetração limitada, então eu tenho que chegar o mais próximo possível dessa estrutura. Se o paciente não tem condições de ficar em decúbito ventral, então ele vai ficar sentado. Quem já teve aqui cálculo renal, por exemplo, ou cólica renal, sabe que a primeira coisa que acontece quando você chega no hospital, eles vão vir lá e vão bater assim do lado dos seus rins. Tum, tum, tum. Bate de um lado, bate do outro. Por quê? Porque o lado que tiver mais dolorido, ou tiver também com a pressão diferenciada, o médico sabe qual dos rins que está tendo ali a falha, qual dos rins que precisa ser tratado e de qual rim ele vai pedir um diagnóstico, certo? Vai pedir lá um exame diagnóstico para verificar a situação funcional também desse rim. Então, lateral direito, lateral esquerdo, e vou visualizar as minhas estruturas de interesse. Quando vocês viram meio de contraste, vocês já viram meio de contraste, não viram? Sim. Viram meio de contraste? Vocês viram que tem alguns exames que nós damos o contraste para o paciente e ele fica deitado um tempinho do lado esquerdo, outro do lado direito? Justamente para eu poder visualizar, entrar com raio na horizontal e visualizar as estruturas que estão naquela região, esperar os gases subirem para um lado, o contraste descer, também com derrame pleural também dá para você utilizar o mesmo método, é basicamente isso, né? Então eu vou lá e coloco o meu transdutor na parte que eu tenho mais interesse ali para poder fazer a investigação. Gente, para tudo na radiologia, você vai precisar de conhecimento de anatomia um pouquinho mais afinado. Principalmente para quem não tem a experiência de mercado, né? Não tem aquela experiência de estar ali direto, dentro do hospital a início. Então você tem que estudar mais anatomia e chegar o mais provável possível. Outra coisa, pegar o costume de ler laudo. Meu vizinho tá doente, teve não sei o que lá. Você tem intimidade com esse vizinho? Deixa eu ver o seu exame aí, deixa eu ver o laudo, para você se acostumar com o linguajar. E aquilo que você não entender, pode pesquisar na internet, pode perguntar para uma outra pessoa. Sempre vai ter alguém que vai te dar uma orientação. A internet tem muito disso, né? E você tira a conclusão geral do estado clínico daquele relatório que lhe foi passado, né? Que você está visualizando. Isso vai acostumando você a interpretar aquilo que é visualizado em imagem, em outros tipos de diagnóstico. Vou fazer agora a varredura do lado direito, flanco transversal. Continuo vendo agora o que é a minha posição axial. No axial, mudou, ó, tá? Então, tenho aqui o meu transdutor, o meu transdutor está na parte lateral, penetração em média de 15, ela não consegue nem chegar na vértebra lombar ou torácica aqui,
né? E aqui eu vou ver novamente as estruturas, os rins, baço, estômago, aqui parte do fígado, os grandes vasos e assim por diante. Estou em dúvida? Faço lá, depois o médico vai dar um laudo, possivelmente isso, possivelmente aquilo, ou geralmente vai falar assim, ó, tal via está com integridade preservada, cálice renal, integridade preservada, ducto, não sei das quantas, com sua integridade preservada. Vocês vão ver muito isso nos laudos. Significa que ali não tem nada, né? Ou obstrução, não sei do que. Então, tudo isso é uma questão de que, com o tempo, vocês vão acabar adquirindo. Tá? Faço também do lado direito. Vou continuar vendo que é um corte axial. Porque o transdutor, eu mudei o posicionamento do transdutor. Quando eu mudo esse posicionamento, eu também mudo a forma de eu visualizar a região que eu tenho interesse. Tranquilo? Dúvidas? Muito bem. Quem cala, consente. Tá? Bom, nós vamos ficar por aqui, tá? Porque eu não consegui, o material que eu peguei está em inglês, eu estou traduzindo a parte do inglês com as estruturas anatômicas para a gente colocar nesse atlas de anatomia que eu vou deixar com vocês, tá? Esse material eu já vou colocar na sala virtual agora mesmo para vocês poderem ir olhando e se acostumando com aquilo que vocês vão visualizar, tá? E depois nós vamos entrar, depois que nós vimos essa parte, nós vamos entrar com as imagens literalmente em ultrassonografia. Vamos identificar aquilo que nós estamos vendo dentro da imagem de ultrassonografia e vamos marcar qual é a parte anatômica dentro do meu exame. Tudo bem, pessoas? Tudo certo. Tudo certo. Ficou melhor assim? Eu achei que ficou. Ficou. Particularmente bem. Ficou melhor? Ficou mais Ficou. simples? Ficou porque daí, assim, a gente vai conseguir identificar melhor a imagem, André. Porque, assim, vou ser bem sincera, eu dei uma penada para conseguir escrever umas partes naquelas imagens que você colocou do trabalho. Tem uma ainda que eu tô lutando ainda para conseguir entender o que é aquilo. Bom, eu sei que tem uma que é do coração, né? Então tem um coração lá. Então, é a que tá embaixo do coração. Que eu não sei se aquilo é um ombro, se aquilo é um... Eu tô achando que é um ombro, mas eu não tenho certeza. Tá, eu achei que você fosse ter dificuldade no coração, porque parece que o ápice tá para cima. Então eu tenho ali as quatro... Não, mas ele tá embaixo, né? Tem, os átrios estão embaixo, então ele tá com o ápice para cima. Parece que o ápice dele tá para cima. Né? Então, eu até coloquei no nome do arquivo lá, coração, uma coisa assim, não me lembro. Tá? Uhum. Mas seria isso aí, então, pessoal. Vamos seguir nessa linha. Agora eu vou pegar o material que eu estou traduzindo, vou mandar uma lista para vocês referente àquela anatomia, e a gente vai passo a passo para vocês entenderem melhor. Então, vocês já sabem, longitudinal, a imagem vai ser sagital. Transversal, a imagem vai ser axial. Mudei o meu transdutor, mudei a visualização da imagem. Mas nada disso vai resolver se vocês não estudarem anatomia. Vocês precisam estudar anatomia. Estudar anatomia fica bem difícil mesmo. E eu percebi assim, que vocês têm dificuldade na anatomia básica. Anatomia bem básica. Acho que se eu desse uma avaliação para vocês, ou uma imagem para vocês analisarem num negatoscópio, para você pontuar as estruturas anatômicas ósseas, vocês já teriam dificuldade. Quanto mais, né, nas moles, né? Quanto mais das moles. Então, vocês não podem esperar outro resultado se você não estudar. Tem que estudar anatomia. Se quer ter um diferencial, saiba anatomia. Anatomia é o que te diferencia hoje em dia no mercado de trabalho. Tá bom? Fala, Gabriel. Nada, só tá bom. Tá bom? Então, assim, nós vamos parar por aqui porque eu não tive tempo, sinceramente. Eu não consegui montar o material porque eu tive que traduzir do inglês e eu estava atendendo, e, enfim. Então, mas até sexta-feira o material já está mais completinho, a gente entra numa outra fase. Se der certo, a gente coloca até umas imagens para a gente poder interpretar alguma coisa e outra. Beleza?
Beleza. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Alda, novamente, seja bem-vinda. Obrigada. Alda, passa o teu número. Passo. Eu te mando. Alguém Já. pega o número da Alda aí, manda no chat aí, Alda, o seu número aí para colocar no grupo, por Tá, favor. onde que abre o chat disso, meu Deus? Achei. Tem aí um balãozinho escrito chat do ladinho. Uhum, achei já. Fechou? Uhum. Clica aí, manda o chat para alguém copia aí, Giovana, o Gabriel. Mandei. Isso. Aí, e aí vocês mandem aquele link de anatomia para ela também, tá? Que é a anatomia geral. Mas mande o link de anatomia para ela e todos vocês estudam anatomia, pessoal, por favor. Vai fazer um diferencial na vida profissional de vocês. Vão por mim, que vocês não reprovam de ano. Vai por mim. Tá bom. Tá? Fiquem com Deus. Amém, você Até também. sexta-feira. Até. Tchau.